Olá, boa tarde. Sejam aqui muitos bem-vindos ao nosso canal Espiritismo com Cristo. Leitura do Evangelho no mundo, Evangelho no lar, Evangelho aí na sua casa, mas principalmente o Evangelho no seu coração, que é isso que a gente quer. Boa tarde, Saulo. Que bom que você está aqui. Vou dizer Eu boa noite. voltando, né? Boa Depois de tarde. Boa umas tarde. faltas aí. É sempre gratificante estar aqui nessa bancada, né? E com o seu retorno é enriquecedor. Você tem um conteúdo aí que nos ensina muito. Eu costumo dizer que toda vez que estou aqui, eu sou o primeiro a aprender. Imagina, somos, porque eu também aprendo com você. Então, obrigado a todos aí que estão em casa. Sintam-se à vontade. Ouçam aí o nosso podcast. Eu gostaria que vocês buscassem estudar, ler o Evangelho também e tirar alguma dúvida. E como a Carla sempre diz, se sentirem à vontade, venham até aqui fazer parte desse quadro. Isso, ou escrevam aí no chat, tragam pra gente, sempre isso é super importante e enriquecedor. Mas então, olha, nós vamos começar lembrando sempre de você pegar a sua água, para você e para os integrantes nesse momento do Evangelho. Então, mesmo você que está assistindo depois, está assistindo a gravação, escolha esse lugar tranquilo e pegue um copo de água para cada um dos que estiverem aí com você. E se você estiver só, pegue para você. Mas lembrando que nunca estamos sós, não é, Saulo? Sim. E mais uma coisa que eu gostaria de falar. Nós somos trabalhadores do Centro Espírita Cristão, que fica em Carapicuíba. Então, se você não conhece a casa, vá um dia lá conhecer, num domingo. A partir das 14h30 ela já está aberta. Fazemos todos os tratamentos espirituais, tem a palestra, tem os passes, o atendimento fraterno. De quarta-feira à noite, a partir das 7h30, tem leitura do Evangelho e também mais alguns passes. Ofertamos cursos, se você quer se aprofundar um pouquinho mais nessa trajetória de autoconhecimento, né? Porque eu falo assim que os cursos não é só você aprender sobre a doutrina, mas na verdade é um convite para você aprender a olhar para dentro de você, à luz do que a doutrina aí traz, tá bom? Então, vou começar com a oração, tá bom, Saulo? Pode E ser. aí depois a gente faz a leitura. Então, vamos aqui agradecer ao nosso Mestre Jesus, ao nosso Pai, à espiritualidade, a todos os mentores aqui desse trabalho, para que possam aí nos acompanhar e adentrar a todos os lares dos que aqui nos acompanham na realização da leitura desse Evangelho. Ó Pai, agradecemos sempre pelos teus exemplos, pelos caminhos ofertados, sempre uma palavra amorosa e uma palavra que nos traz reflexões. Obrigado, ó Pai, por mais esse momento. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, que assim seja. Salve Jesus, e graças a Deus. Então vamos lá, o Saulo encerrou o capítulo 13 e hoje nós começaremos o capítulo 14. Honrai a vosso pai e a vossa mãe. O que abordaremos nesse capítulo, que será lido aí em alguns episódios? Falaremos sobre piedade filial, quem é minha mãe e quem são meus irmãos, o parentesco corporal e o parentesco espiritual, instruções dos espíritos, a ingratidão dos filhos e os laços de família. Vós sabeis os mandamentos. Não cometereis adultério, não matareis, não furtareis, não prestarei falsos testemunhos, não fareis mal a ninguém, honrai a vosso pai e a vossa mãe. São Marcos capítulo 10, versículo 19, São Lucas capítulo 18, versículo 20, São Mateus capítulo 19, versículo 19. Honrai a vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Está em Decálogo, em Êxodo capítulo 20, versículo 12.
Começaremos pela piedade filial. O mandamento "Honrai a vosso pai e a vossa mãe" é uma consequência da lei geral de caridade e de amor ao próximo, porque não se pode amar ao próximo sem amar pai e mãe. Mas a palavra honrai encerra um dever a mais a seu respeito, o da piedade filial. Deus quis mostrar com isso que ao amor é preciso acrescentar o respeito, as atenções, a submissão e a condescendência, o que implica a obrigação de cumprir para com eles, de um modo mais rigoroso ainda, tudo o que a caridade manda para com o próximo. Esse dever se estende naturalmente às pessoas que estão no lugar de pai e de mãe e que têm tanto mais mérito quanto seu devotamento é menos obrigatório. Deus pune sempre, de maneira rigorosa, toda violação a esse mandamento. Honrar a seu pai e a sua mãe não é somente respeitá-los, é assisti-los na necessidade, proporcionar-lhe o repouso na velhice, cercá-los de solicitude como fizeram por nós em nossa infância. É sobretudo para com os pais sem recursos que se mostra a verdadeira piedade filial. Satisfazem esse mandamento aqueles que creem fazer um grande esforço, dando-lhe apenas o necessário para não morrerem de fome, quando eles mesmos não se privam de nada? Em os relegando aos mais ínfimos aposento da casa, para não os deixar na rua enquanto se reservam o que há de melhor e de mais confortável? Felizes ainda quando não o fazem de má vontade e não mercadejam o tempo que lhes resta de vida, descarregando sobre eles os trabalhos da casa. Cabe, pois, aos pais, velhos e fracos, serem os servidores de filhos jovens e fortes? Sua mãe regateou seu leite quando estavam no berço? Contou suas vigílias quando estavam doentes? Seus passos para lhe proporcionar o de que tinham necessidade? Não é somente o estritamente necessário que os filhos devem aos seus pais pobres, mas também, tanto quanto possam, as pequenas doçuras do supérfluo, as amabilidades, os cuidados delicados, que não são senão do interesse do que eles receberam, o pagamento de uma dívida sagrada. Só aí está a piedade filial aceita por Deus. Ai, pois, daquele que esquece o que deve aos que o sustentaram em sua fraqueza, que com a vida material lhe deram a vida moral e que frequentemente se impuseram duras privações para assegurar ao seu bem-estar. Ai do ingrato, porque será punido pela ingratidão e pelo abandono. Será atingido em suas mais caras afeições. Algumas vezes desde a vida presente, mas certamente numa outra existência em que suportará o que terá feito aos outros suportarem. Certos pais, é verdade, menosprezam seus deveres e não são para os filhos o que deveriam sê-lo, mas cabe a Deus puni-los e não aos seus filhos. Não cabe a estes censurá-los, porque talvez eles próprios merecessem que fossem assim. Se a caridade estabelece como lei retribuir o mal com o bem, ser indulgente para com as imperfeições alheias, de não maldizer o próximo, de esquecer e perdoar os erros, de amar mesmo os inimigos, quanto essa obrigação é maior ainda com relação aos pais? Os filhos devem, pois, tomar por regra de conduta para com os pais todos os preceitos de Jesus concernentes ao próximo e dizer-se que todo procedimento repreensível em face de estranhos ou é ainda mais em face dos parentes, e que o que talvez não fosse senão uma falta no primeiro caso pode vir a ser um crime no segundo, porque então a falta de caridade se une à ingratidão. Deus disse: honrai o vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo sobre a terra que o Senhor vosso Deus vos dará. Porque, pois, promete com recompensa a vida sobre a terra e não a vida celeste? A explicação está nestas palavras, que Deus vos dará, suprimidas na forma moderna do decágulo, o que lhes desnatura o sentido. Para compreender-se essas palavras é preciso se reportar à situação e às ideias dos hebreus à época em que foram ditas.
Eles não compreendiam ainda a vida futura. Sua vida não se estendia além da vida corporal. Deviam, pois, ser mais tocados pelo que viam do que pelo que não viam. Por isso, Deus fala numa linguagem à sua altura e, como crianças, lhe dá em perspectiva o que pode satisfazê-los. Estavam então no deserto. A terra que Deus lhe dará era a terra prometida, objetivo de suas aspirações. Eles não desejavam nada além disso. E Deus lhes disse que viveriam nela longo tempo, quer dizer, que a possuiriam por muito tempo se observassem seus mandamentos. Mas, ao advento de Jesus, suas ideias estavam mais desenvolvidas. Era chegado o momento de lhes dar um alimento menos grosseiro e iniciá-los na vida espiritual, em lhes dizendo: Meu reino não é deste mundo. É nele e não na terra que recebereis a recompensa de vossas boas obras. Com essas palavras, a terra prometida material se transforma numa pátria celeste. Também quando chama a observação do mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe, não é mais a terra que lhes promete, mas o céu. Capítulo 2 e 3. Então vamos pensar aqui esse trecho do honrai vosso pai e vossa mãe sobre a piedade filial nessa aula, porque ele já está aqui tão bem explicadinho, né? Essa leitura inicial do que seria essa piedade filial, do quanto os pais fazem por nós e de que forma nós retribuímos a eles, né? Então, eu vejo hoje, por exemplo, que primeiramente todos nós somos filhos, depois alguns se tornam mães ou pais. E hoje eu sou mãe e filha ao mesmo tempo, né? Minha mãe já desencarnou, mas não deixo de ser filha. O quanto a gente aprende com eles, com os nossos pais, e a gente reproduz muitas vezes os ensinamentos com os nossos filhos. E o quanto de fato, né? A gente oferta o último pedaço de bolo sempre para os nossos filhos, mesmo que a gente esteja começando a comer, o filho fala: ai, mãe, me dá um pedaço. Você vai lá e você dá o pedaço do bolo inteiro. E isso é algo natural, né? Então, a gente esquece o quanto nossas mães e nossos pais fizeram isso quando nós éramos pequenos. De passar a noite em claro, que nem aquele fala, de não contar todos os passos que eles ficaram lá. A mãe não ficou rejeitando o leite, né? Ela ofertava o leite materno. Então, quantas coisas que nós, na nossa tenra idade, não temos tantas memórias fortes, mas temos as lembranças. E eu acho que é aí que a gente começa principalmente a honrar nosso pai e nossa mãe. Honrar com amor, né? Porque, como você disse, desde de tenra idade, a mãe, o pai, os pais dedicados de verdade, né? Eles se doam ao máximo para ver a sua cria crescer com saúde, inteligente, forte. Como você disse, oferta o último pedaço do bolo, o último pedaço de carne. E aí, quando o filho cresce, ele retribui isso na mesma proporção, será? Aqui no texto ele diz que na grande maioria das vezes os pais são relegados aos aposentos ínfimos ali. Eu tenho um quartinho que eu guardo umas tranqueiras, vou limpar para o meu pai lá. Será que seu pai te colocou no meio das tranqueiras? É que sua mãe escondia mistura para você não comer? É isso que a gente precisa observar, né? O que a gente está retribuindo para os nossos pais? Que amor é esse que eles nos deram e que a gente não consegue atingir na mesma proporção? Aí no texto diz, além de respeitá-los, a gente precisa honrá-los, né? Retribuir com muito amor, com satisfação aquilo que fizermos. E eles muitas vezes têm a saúde degradada por conta de nós. Trabalharem para poder custear nossos estudos, trabalharem além da conta para poder nos dar uma situação melhor, para termos uma bicicleta, um tênis. A própria moradia, né? Sim, a própria moradia. E aí muitos ficam com a saúde debilitada por conta desses excessos, porque querem ver os seus filhos num ambiente melhor. E aí quando os filhos estão adultos, muitos tiveram oportunidade de estudar melhor, de fazerem faculdade, né, de ter um ensino melhor, mas não enxergam dessa maneira, que o esforço que o pai teve causou essa doença, às vezes uma diabetes, uma hipertensão, e ele precisa cuidar do pai. Fala, não, meu pai é um estorvo, me dá muito
muito trabalho, muito gasto. Além da gente estar contraindo uma dívida enorme com esses irmãos encarnados, contraímos com Deus, porque Sim. a gente não está honrando o nosso pai e nossa mãe, estamos também Estamos contraindo. honrando a Ele, né? Sim, estamos desonrando até Deus, porque Sim. estamos fazendo as coisas tudo ao contrário. Sim. Isso é um fato muito grave. E hoje nós vemos muito isso, né? As famílias se despedaçando. Então, isso é muito triste. E a gente vê desde o começo, né? Então, eu lembro assim da minha infância que a gente tinha os almoços aos domingos e que era um momento sagrado de reunião das famílias, né? Então sempre tinha era a mesa cheia de gente à volta e que hoje muitas famílias às vezes ficam 1 ano, 2 sem se falar, sem se ver. Há muitos rompimentos de ter brigado, né, com o irmão, com o pai, com a mãe. E aí as famílias vão acabando, infelizmente, se enfraquecendo nesse sentido. Então a gente pensar, né, sobre essa piedade filial é onde a gente aprende a amar de fato. Ele diz no texto, nós temos que ser submissos a nossos pais, condescendentes. Sim. A gente não vai ser condescendente com algo que a gente entende ser errado. Uhum. Mas desde que seu pai está fazendo alguma coisa que é para a melhoria dele, você tem que apoiá-lo. Tem que ser condescendente, sim. Apoiá-lo fisicamente, financeiramente. Ó, pai, eu paguei minhas contas, eu consigo te ajudar, mas eu tô aqui, né? De repente você não vai ter condições de financeiramente custear o que seu pai pretende, mas de algum modo você precisa apoiá-lo, Sim. dando novas ideias, estando com ele ali no que ele necessitar. Sim. E tudo isso, nessa aula, a gente pensa o quanto é muito gratificante para os pais que têm os seus filhos à sua volta. E o quanto é triste aqueles que de fato são largados, né? Eu tenho uma situação assim que eu passei quando minha mãe desencarnou, que a gente foi doar as coisas delas e a gente foi procurar uma casa de repouso, né, de idosos, que minha mãe morava na praia. E aí nos indicaram, tem aquela casa que são dos idosos abandonados. Aí eu falei assim, como assim idosos abandonados? São famílias que abandonaram os seus pais, as suas mães, às vezes a gente pega na rua e eles não têm mais referência. E aí eu lembro que aquilo me doeu tanto de saber que ali naquele local haviam tantos idosos abandonados, a própria sorte, se não fosse a prefeitura recolher e acolher, ter esse centro, estariam minguando a própria sorte, né? E muitos assim, realmente com essas necessidades especiais já. Alguns desenvolvendo algumas doenças, né, ou motoras, ou até um Alzheimer, então que necessitavam de maiores cuidados e as famílias simplesmente os abandonavam lá. Então a gente, que nem fala aqui, né, que eu vos darei, né, todo o mundo, e a gente sabe que não é aqui da Terra, que isso tem a ver com a evolução do nosso espírito. Então não é, aqui mesmo fala de punição, não é punição, é para a gente aprender a lição. Então se eu não aprendi a amar meu pai e minha mãe, eu vou ter que voltar numa mesma situação, vou ter que voltar, até que eu aprenda a amar. Como é que eu quero um dia ir para o céu, né? Relegando meu pai ao lamaçal. Não tem como. Vivendo no inferno. Não tem como. Não tem como. Vamos lá fazer as vibrações? Bora. Eu convido a todos, então, a fechar os olhos, a mentalizar aquela imagem serena do Mestre Jesus, a se achegar, a trazer essa luz, com aquele sorriso meigo, envolvendo a todos, acalmando os pensamentos, os sentimentos, e dizendo ao nosso Pai: Pai, o Senhor que nos deste o nosso irmão maior Jesus como um modelo e nos traz tantos ensinamentos, que a gente aprenda, Pai, a não descartar ninguém, principalmente aqueles que foram nossos genitores, aqueles que, através da sua misericórdia, aceitaram ser nossos pais e nos dar uma nova oportunidade nessa reencarnação, que a gente possa honrá-los com tudo aquilo que pudermos, que a gente possa abster de nós mesmos
em prol daqueles que um dia embalaram nosso sono. E principalmente, Pai, que possamos honrá-lo, fazendo o bem, praticando o amor, a caridade, que a gente possa se amar verdadeiramente, porque somos filhos e, como a Carla disse, também somos pais e mães. E como será a conduta dos nossos filhos conosco ao verem o modo em que tratamos aqueles que nos deram a vida? Peço ao Senhor piedade por aqueles que não souberam amar seus pais, pois hoje eu não tenho aqui na carne nem meu pai nem minha mãe, assim como a Carla. Choramos pelos nossos pais que já foram para o mundo espiritual, enquanto outros que os têm encarnado os descartam. Então, piedade para esses irmãos que ainda não sentiram esse sentimento verdadeiro chamado amor em relação aos seus genitores, e que o Senhor envolva todos no abraço de amor e luz, todos aqueles irmãos que de alguma maneira foram descartados por seus filhos, que eles possam receber do alto o amor que não tiveram aqui na terra. Obrigado pela oportunidade, que possamos voltar aqui numa outra oportunidade e continuar esse valioso podcast que leva o amor de Jesus a todos os lares. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Então, até mais. Tenha uma semana abençoada e que você seja aí muito amado pelos seus pais e que você também os ame bastante. Até lá. Fica com Deus, boa semana.